Olá, alunos do 7º ano. Hoje nós faremos um resumo sobre o discurso direto e indireto. Hoje não tem correção das atividades, porque a atividade que vocês fizeram na semana 4 é individual. Então, você precisaria escolher aí uma notícia e fazer as atividades propostas. Então, nós vamos anotar algumas coisas hoje no caderno e depois darei orientações para as atividades do livro didático que você vai fazer agora nesta semana. Então, discurso direto, o que é? É a linguagem que vem direta dos personagens. O narrador cede a voz aos personagens, ou ao personagem, para este expressar sua ideia. Esse recurso cria efeito de realidade. É marcada pela presença dos verbos indicativos da fala, que é dizer, pensar, falar, perguntar, responder e etc. Chamamos de verbos declarativos e após 2 pontos, parágrafos, travessão e ou entre aspas. O que nós vamos entender aqui? Discurso direto é quando nós utilizamos na íntegra a fala de alguém. Então, aqui está falando que nós utilizamos os verbos no indicativo. No caso, isso seria quando nós conjugamos os verbos dizer, pensar, falar. Como assim? Quando eu tenho um exemplo aqui, eu consigo entender, olha, não gosto disso. Disse a menina em tom zangado. Então, aqui, olha aqui esse verbo que eu estou falando no indicativo, disse, tá? No caso, poderia ter até um travessão aqui, mas como eu utilizei as aspas, isso substituiu a travessão. Quando é que nós encontramos o discurso direto? Por exemplo, em fábulas, conto, crônicas, quando nós pegamos um texto de teatro. Então, isso vai ser o quê? O discurso direto. Você vai anotar no seu caderno também o que é discurso indireto. Vamos ler? É a linguagem que o narrador fala, conta, expressa o que disse a personagem. A interferência na forma de falar, pensar da personagem. Esse recurso cria efeito de afastamento, uso de terceira pessoa. É marcada pela presença do uso das conjunções se ou que. Como conhecemos suas palavras indiretamente, ocorrem algumas transformações no nível dos indicadores de espaço e de tempo, verbos e pronomes pessoais. Vamos entender que quando nós utilizamos o discurso indireto, é quando nós elaboramos uma outra fala a partir daquilo que nós ouvimos. Então, é quando, por exemplo, acontece algo comigo, quer dizer, eu estava conversando com o meu vizinho, e eu quero contar para outra pessoa. Então, eu estou fazendo o quê? Uma reescrita daquilo que aconteceu. Então, quer dizer, eu estou relatando. Acho que a forma relatar ficaria muito mais coerente nesse caso. Tá? Então, quando eu estou relatando alguma coisa, eu uso o discurso indireto. Nós temos o exemplo aqui, que temos aqui, ó. A menina disse em tom zangado que não gostava daquilo. Então, veio reelaborar a fala que estava lá em cima. No caso, o discurso indireto não se utiliza as aspas, não se utiliza a travessão. E nós utilizamos a terceira pessoa. O que quer dizer isso? É quando nós falamos do outro, Então, quando falamos dos outros, nós utilizamos essa terceira pessoa. Então, por exemplo, estou falando da vizinha, eu estava conversando com ela e ela disse que as pessoas precisam tomar mais cuidado com a Covid-19. Olha como que eu estou reelaborando, como eu estou relatando o que eu ouvi, o que eu conversei, o que eu dialoguei, tá? Então, nesse caso, nós temos também o discurso indireto livre. Vamos ler? É um tipo de discurso misto, pois apresenta características dos discursos direto e indireto. É comum quando o narrador é onisciente, apresenta liberdade narrativa, pois percebe-se a aproximação entre narrador e personagem. Nós vamos entender que o narrador onisciente é aquele que conhece o personagem, no íntimo. E nós vamos entender também aqui que o discurso indireto livre utiliza-se, então, tanto do discurso direto e do indireto. Então, quer dizer, vai ter fala, vai ter travessão, vai ter
uso de aspas, mas também, né, vai ter um comentário referente a isso, porque, como eu falei, é um narrador onisciente. Temos aqui um exemplo para entendermos melhor. A menina passeava pela sala, irritada e zangada. Eu não gosto disso e parecia que ninguém a ouvia. Então aqui eu estou relatando o que acontecia na sala, né? Ela estava irritada e zangada, então o onisciente ele consegue ter essa noção de como que o personagem ele está. E quando eu coloco eu não gosto disso, é uma fala da própria personagem. Poderia ter um travessão ou um aspas aqui para indicar de forma melhor essa questão. E aqui, e parecia que ninguém ouvia, como eu falei para vocês, né, o onisciente, né, o narrador onisciente conhece o íntimo, então ele percebe essa questão. Então aqui, né, nós vamos encontrar esse discurso indireto livre, principalmente em contos. Tá? Em contos nós temos muito uso do discurso indireto livre. Então é isso, né, que nós vamos ver, né, nesta aula. Nesse caso você vai anotar no seu caderno e as atividades para essa semana vão ser do livro de vocês. Então vocês vão se orientar aí pela página que eu coloquei aí no grupo, tá? Mas de forma resumida, vocês vão falar sobre os direitos humanos nas diferenças. É um texto, né? Podemos chamar de texto, né? São algumas imagens, né? Com algumas escritas, e vocês vão aí fazer as atividades da página sequente, que é a página 77. Eu converso com a turma, então você pode conversar aí com o seu responsável, né, ou com um colega que mora por perto, ou um irmão, para responder essas questões. Você vai copiar as perguntas e responder no seu caderno de forma completa, tá? Então, qualquer dúvida eu estou por aqui e uma boa semana.